Olá, saudações a todos. Meu nome é Thiago Bueno dos Santos, sou aluno do curso de Mestrado Profissional em Educação da Universidade de Taubaté. E nessa perspectiva, eu gostaria de apresentar para vocês um recorte do trabalho que eu venho desenvolvendo na dissertação, que se relaciona à educação no sistema prisional, mais especificamente à educação em espaços de privação de liberdade. Bom, esse é o título da nossa pesquisa. É um recorte, como eu falei, da dissertação, que se chama, aqui no caso, a pesquisa se intitula EJA nas prisões, o desafio docente em turmas multisseriadas no estado de São Paulo. Como eu falei anteriormente, sou aluno do curso de mestrado profissional em educação, sendo orientado pela professora doutora Ângela Michele Suave, também da Universidade de Taubaté. Bom, aqui na introdução eu gostaria de trazer alguns pontos interessantes, importantes para a nossa discussão. O primeiro é a temática da educação nas prisões, que é algo que vem se constituindo aí desde o ano de 2013 no estado de São Paulo, voltado ou provocado por uma política pública de alteração na legislação, na lei de execução penal, e também na própria legislação educacional da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A minha pesquisa é uma pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que traz um recorte de uma região do interior do estado de São Paulo. Nós optamos por colocar essa identificação para preservar tanto a identidade dos professores, quanto das unidades prisionais, quanto da escola onde esses professores atuam. E nós utilizamos como instrumento para coleta de dados, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas nós utilizamos sobre entrevistas semi-estruturadas. Esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética com o parecer de aprovação 4.074.917. Em relação às entrevistas, tivemos a participação de 10 professores que atuam nessa temática e nesse recorte regional. Aqui é a justificativa, porquê do trabalho. O trabalho salienta a parceria entre duas secretarias de Estado, a Secretaria de Educação e a Secretaria da Administração Penitenciária, e tem um recorte a partir do ano de 2013, quando inicia, de fato, o programa de educação nas prisões. Antes disso, não havia presença de professores, de docentes formados, licenciados na educação nas prisões. Era algo desenvolvido por meio de uma outra fundação que se dava sem esse reconhecimento oficial. É uma temática ligada à discussão. Bom, é uma temática ligada à discussão da educação como um direito básico de todo cidadão. Então, não é um favor que é feito, né, quando se estrutura esse processo educacional na prisão. É algo garantido em lei, garantido na Constituição, na LDB, em outras formas de legislação que existem. É o contexto da atuação também docente em espaços de privação de liberdade, como esses docentes encaram esse desafio. Nessa perspectiva, nós temos como objetivo conhecer ou compreender como os docentes que lecionam nas escolas no interior dos presídios percebem sua atuação prática pedagógica por área do conhecimento, uma vez que esses profissionais necessitam trabalhar com disciplinas das quais não são necessariamente formados. Então, por exemplo, um professor formado em História tem aulas atribuídas por área de conhecimento e na área de ciências humanas, ele precisa trabalhar história, filosofia, geografia, sociologia no ensino médio. Então, como esses professores desenvolvem esse trabalho? Foi uma das perguntas que nós trabalhamos ao longo da nossa pesquisa. Nessa perspectiva, percebe-se a complexidade da ação professoral no ambiente carcerário, uma vez que envolve os pressupostos da EJA, da educação de jovens e adultos, por área de conhecimento, em um espaço de privação de liberdade, no qual existe uma escola constituída por turmas multisseriadas. Então, os alunos que estão ali não são alunos que se encontram na mesma série. Eles se encontram no mesmo módulo, ensino médio, ensino fundamental, anos iniciais, mas não necessariamente na mesma série. É um outro desafio que os professores precisam encarar, precisam enfrentar. Então, para atender o objetivo da pesquisa, nós utilizamos aí da metodologia qualitativa,
alinhada à pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia pautada em uma análise histórica, reflexiva, que trabalha toda essa perspectiva do processo, das estruturas, do contexto histórico, econômico, social, político, valendo como instrumento de uma entrevista semi-estruturada com 10 professores que atuam no programa. Esses 10 professores aí estão divididos também por área de conhecimento, 2 professores de cada área, 2 de ciências humanas, 2 de linguagem de códigos, 2 de ciências da natureza, 2 de ciências exatas e 2 professores alfabetizadores, aprofundando o trabalho, a temática ou a discussão sobre essa temática. Aqui nós temos um vislumbre do que é essa atuação docente no Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo hoje conta com 176 unidades prisionais. Nem todas oferecem educação nas prisões. É importante salientar que essa educação, como é uma parceria, ela também conta com o papel das escolas vinculadoras, que são escolas regulares, que vinculam as salas do sistema prisional, são responsáveis pela vida funcional dos professores e pela vida escolar dos alunos que estudam na escola da prisão. Aqui são algumas questões norteadoras que nós fizemos na entrevista semi-estruturada. Como eu falei, esse trabalho é um recorte, não é o trabalho completo, mas é um recorte da dissertação de mestrado. Então, ligada a essa temática específica do trabalho sendo apresentado, nós trabalhamos essas duas questões, que é como foram as primeiras experiências desses docentes, quais são as possibilidades, desafios encontrados, e como ele pensa a sua atuação ou prática pedagógica por área de conhecimento no programa de educação nas prisões. Como resultados preliminares, nós percebemos que todos os docentes, ou para todos os docentes, a prisão se constitui como um desafio e uma possibilidade. A atuação por área de conhecimento envolve a necessidade de uma abordagem por meio de projetos e desenvolvido por eixos temáticos, pois as turmas, em sua maioria, são multisseriadas, e essa ação envolve planejamento e estudo com foco ao trabalho no ambiente prisional, que tem suas características próprias e peculiares. Então, o trabalho docente precisa levar em conta também essas características. Por fim, os professores também trazem em seu discurso a consciência da importância do seu papel, ou do papel da educação para os sujeitos privados de liberdade e para o contexto da ressocialização, e percebe-se a importância do trabalho dos docentes em relação à complexidade de situações, os desafios que esses docentes enfrentam diariamente. E quais são esses desafios? A educação de jovens e adultos privados de liberdade, ou em espaços de privação de liberdade, em turmas multisseriadas, com trabalho pedagógico desenvolvido por área do conhecimento. Então, esse trabalho leva em foco, em consideração o que nós colocamos anteriormente, o projeto por eixos temáticos, discussões, e essa realidade do mundo do trabalho, não o mundo do trabalho só como o trabalho em si, mas o trabalho também como uma categoria de discussão social. E por fim, é essa perspectiva que trazemos até o momento. Esse trabalho está sendo aprofundado e provavelmente na dissertação nós teremos mais questões específicas sendo trabalhadas e o aprofundamento desses dados. Agradeço imensamente pela oportunidade de participar da mostra de pós-graduação e desejo aos demais participantes, professores, um bom congresso. Muito obrigado.